A banda está completando 35 anos de estrada e nos anos 70 iniciou muito bem a sua trajetória, tendo como padrinho e produtor musical Milton Nascimento. Mas tudo começou numa garagem lá em Belo Horizonte, que era um estúdio, que era a casa de Cláudio Venturini, né? E do Flávio também, mas era também um motivo assim muito inspirador para vocês, porque eram 42 mulheres morando naquele mesmo espaço. Como é que era essa história aí? É um motivo bacana, né? Na verdade, era uma pensão lá que a dona Dalila, mãe do Flávio e do Cláudio, né, tinha lá em Belo Horizonte. Então tinha meninas que ficavam lá na casa, né, ela alugava quartos, etc, tal, tinha refeição e tal. E do lado de baixo, assim, mais na coisa, ficava o Flávio, eu, o Cláudio e às vezes mais alguém, meu irmão, que estudava física também, a gente morava lá. E na garagem a gente ficava tocando, então aparecia o Beto Guedes, Lobois, o Toninho, o Eli. Então todo mundo aparecia por ali. Então era um lugar que a gente fazia muita música, era uma época que as pessoas tocavam muito juntas, né? Que é ao contrário de hoje. Então começou tudo ali. E dali a gente saiu, o Flávio saiu, foi tocar no Terço, onde conheceu o Magrão. A gente gravou, ensaiamos músicas do Beto Guedes, do Lobois, dos discos dele, o Panorama Elétrico. E dali também saiu o embrião do 14 Bis. No final de 79 a gente já começou, fim de 79 a gente gravou o primeiro disco do 14 com a produção do Milton. E foi uma experiência fantástica de já começar esse trabalho com o Milton Nascimento, né? E o Milton era um bom produtor, né? O Milton era um bom produtor, assim, muito pego no horário, sabe? 9 horas chegava e já estava com o cara invocado, se chegasse 9h10, cuidava bem das coisas. E tocou violão também com a gente na música dele, ele fez o Canção da América, inclusive a letra a pedido da gente, né? Que era uma música que chamava Anaconda, né? Feita pelo Brant, né? Saudoso Brant, que já se foi. Ele gravou essa música Anaconda nos Estados Unidos, num disco com o Wayne Shorter. E a gente gostou muito da música e eu pedi para o Brant fazer a letra. Ele falou, não vou conseguir fazer essa letra, porque eu fiz em inglês. Eu falei, não, se você não conseguir, a gente grava em inglês mesmo. Aí ele fez Canção da América, que se tornou, junto com o Natural, o primeiro assim, sucesso, vamos falar da banda. O disco foi lançado em 1980, na verdade. Pois é. O Sérgio, e dentro dessa história, o arranjo vocal de vocês também impressiona, né? Porque vocês são músicos de altíssima qualidade, mas o arranjo vocal também é muito bem trabalhado, né? Isso aqui é interessante, porque a gente tem uma característica instrumental muito grande, que já vem daquela história do rock progressivo, né? Que a gente ouviu bastante, foi uma grande influência, fora as influências brasileiras que a gente teve, isso foi uma grande influência. E o fato de acrescentar o vocal, com certeza, é uma coisa super interessante, que você vê poucas bandas que cuidam tanto da parte instrumental quanto da parte vocal. E quem cuida bastante disso, inclusive, é o Vermelho, assim, os arranjos vocais, as coisas de achar aquelas vozes. Inclusive, as vozes que ele faz, eu não consigo nem ficar do lado dele, que são aquelas vozes mais complicadas, mas que são super bacanas, que dá aquela harmonia bonita, né, no todo. E é até interessante porque é o seguinte, uma época que os cantores, aquela voz, né? Quer dizer, o pessoal cantando daquele jeito, vocês chegaram para quebrar o paradigma, seguindo até o esquema do Milton mesmo, né? Cantando os tons altíssimos e tudo numa afinação impressionante, né? Eu acho que toda essa coisa, inclusive do Milton, do Clube da Esquina e tal, toda essa geração da gente teve uma influência muito grande. É do Milton, talvez um pouco mais do cantor mesmo solo, que era a época, né, do cantor solo. Mas o Milton também já foi muito influenciado pela escola que veio de João Gilberto, passou por, né, Caetano, Chico, Gil, Bethânia, Gal. Aquela escola do cantor brasileiro que canta bem, interpreta bem, sem ser aquela coisa, né, muito lírica, muito solta, igual era antigamente. Agora, a geração da gente já teve influência muito grande de Beatles, né? Porque Beatles era um vocal fabuloso. Beatles, Crosby, Stills, Nash, The Byrds. Então, eram bandas que tinham um vocal muito bom. Que aqui no Brasil teve, assim, sua expressão talvez maior nos Mutantes, né? Os Mutantes era uma banda vocal muito boa. Depois teve o Terço, do qual o Magrão e o Flávio participaram. E outra banda também que tem um vocal muito bom, que a gente até gravamos juntos, foi o Boca Livre. Boca Livre também tem um trabalho vocal muito bom.
Eu acredito que o trabalho vocal bom, ele contribui muito para a harmonia, não só no lado instrumental, mas também no lado cantado, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz muito bem e gosta de fazer. Eu estou esperando algumas bandas aparecerem fazendo vocal, porque não é fácil. Com certeza. E essa questão de experiência, né? O Elis, ele estava tocando essa questão dos baianos. Se não me falha a memória, vocês dois tocaram com Caetano Veloso. Tiveram um tempo ali em Salvador, ali para aquela região, não é isso? Foi um grupo chamado Bendengó, né? Que o Vermelho iniciou com eles. E aí me chamou para fazer parte também do grupo. E o Caetano, nessa época, ele nos convidou para dividir um show com ele. E aí a gente fez vários shows pelo Brasil, com o Bendengó e o Caetano. Acompanhava o Caetano Veloso, e daí um determinado tempo ele saía e a gente fazia o show da gente. E eu estou escutando você dizer essa coisa dos cantores, né, de Minas. O Milton, e como vários, né, eu também participei, a gente tocou muito em baile, e eu acho que isso é que dá um certo bom gosto, né, para a música mineira, né, porque você toca grandes clássicos, né, então é um aprendizado muito legal, os bailes. Com certeza. E o lance da publicidade, você trabalhou um tempo com isso aí, fazendo jingles e tal. Isso ajudou nessa formação, nessa mistura, nesse caldeirão aí, para sair o som do 14 Bis? Com certeza, claro que ajudou, porque entre o terço, eu toquei no terço durante 4, 5 anos, na década de 70, e depois a gente deu uma paradinha até que eu fui convidado para tocar no 14 Bis. E, né, nesse meio tempo que a gente teve, eu tive 2 agências de publicidade. Foi uma experiência bem interessante, não só na área musical também, mas também para futuramente eu vir a ser o empresário do 14 Bis, que eu ainda sou. Essa parte, obviamente, é uma parte, eu acredito assim, não tão prazerosa quanto tocar, né? Porque aí envolve muita burocracia, envolve muita coisa que não é muito interessante de fazer. Mas estou largando, graças a Deus. Acho que agora vou ficar livre disso aí. Só a música. Ele está querendo falar. Tem um petrolão interno aqui, uma lava-jato aqui, ele foi pego. Brincadeira. A grande coisa que a gente fala é que é o seguinte, além do cara, né, participar da banda, a gente tem um controle, porque muitas vezes o empresário faz a banda acontecer, não sei o que tem, mas a grana acontece mais para ele, né? Que não é o caso da gente, né? Porque a gente é todo mundo junto. Ainda bem, né? Então, não, ainda bem. Mas essa coisa foi muito boa, que a gente se sente, você estava falando de Magrão, falando do Terço. O Terço foi uma banda muito interessante, assim, coisa e tal, porque quando eu e o Flávio começamos a tocar em Belo Horizonte, fazer músicas e tal, a gente começou a compor junto, né? A gente se conheceu fazendo CPUR, na época do Exército, né? Nós dois somos tenente R2, aquelas coisas. E eu conheci o Flávio, que gostava de Beatles, a gente ficou amigo. A mãe dele, igual eu já contei antes aqui, estava alugando quartos para as pessoas. Inclusive, minhas irmãs moraram lá, eu e meu irmão fomos morar na casa do Flávio. A gente começou a compor junto. E um dia a gente foi num festival lá em Belo Horizonte, que é esses festivais da canção. Aí, de repente, apareceram 2 caras tocando assim, a gente ficou impressionado com a música. Era o Beto e o Lô, cantando Equatorial. Falei, Flávio, nós estamos fazendo música, esses caras estão muito à nossa frente. Aí eu fui na casa do Beto, aprendi a tocar Equatorial, fiquei amigo do Beto. A gente começou a escutar Genesis, Yes, essas bandas todas, Pink Floyd, que na época estava assim, vamos falar, começando mesmo para valer. Então daí a gente começou uma amizade muito grande, tanto que no disco do Beto, o primeiro disco do Beto Guedes, o Página do Relâmpago Elétrico, é praticamente 14 bis, assim, a base, né? Eu, Eli, o Flávio e um amigo da gente, o Zé Eduardo, que toca viola, gravamos o primeiro disco do Beto Guedes. Então, aí, mas nesse meio termo tinha eu estava falando, o Terço, num ano daqueles lá, que depois que a gente viu esse festival, eu e o Flávio fizemos uma música chamada Espaço Branco, e a música entrou no Festival da Canção lá em Belo Horizonte. Já havia muitos festivais, né? Que era uma coisa muito boa para surgir, né, valores. E quem escolheu para defender a música foi uma banda chamada O Terço. Só que o Terço, na época, já tinha ganhado festivais de Juiz de Fora. Era o Vinícius Cantuário, o Jorge Amida e o Sérgio Heinz, que hoje, né, tocava até bar. Eles ganharam, fizeram um vocal na música maravilhoso, a música ganhou lá, coisa e tal. A gente se tornou amigo desde aquela época. Mas na época você trabalhava já com ele, já tocava às vezes, não sei o quê, né?
Mas nessa época, na realidade, eu tinha uma outra função, que era técnico de som do terço. Viu que eu já passei por vários, empresário, técnico de som. Você é louco para tocar, né? Exatamente, com certeza. Mas deu tudo certo, isso é que é importante. Mas também quando ele tinha essa empresa de publicidade em São Paulo, ele cuidava, né, de várias coisas, escolhia também às vezes modelos assim para trabalhar nas fotos, essas coisas. É um homem versátil. É um homem versátil. É um rapaz versátil. Sem dúvida. Você tocou nessa questão de amizade, vocês estão fazendo agora com o Sai Guarabira, né, parcerias aí, shows também. Como é que tem sido esse lado aí para vocês? Tem tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver, porque o Flávio começou praticamente 14 bis, começou mais comigo com o Flávio, assim, né? Foi todo mundo, a gente foi agregando a moçada, né? Então, o Flávio já não tem problema. Eu saio Guarabira, o Flávio, na verdade, foi tocar com o terço, o Magrão depois pode contar melhor essa história. O Flávio, quando a gente acabar de gravar o disco do Beto Guedes, o Parando com Relâmpago Elétrico, deu um branco. Belo Horizonte não tinha espaço. Se você vê agora que a gente está inaugurando uma casa aqui em Varginha, hoje, né, nessa época, Belo Horizonte, na época, era assim, um lugar sem espaço, com a quantidade de músico que tinha, você não tinha espaço para tocar. O Clube da Esquina não era conhecido, era conhecido assim de rádio, apreciado, coisa e tal, mas o Milton tinha ido para o Rio, o Beto, coisa, o Flávio, aí o Flávio foi para São Paulo, convidado pelo Sai Guarabira para tocarem com eles. E aí que ele foi tocar com o terço. Mas só antes do Magrão poder falar sobre isso ali, várias parcerias são, né? A maioria das músicas ali, tem muita música minha, do Flávio, música parceria minha do Cláudio, do Flávio Calçado, Guarabira, que eu não sei o que tem. Então a gente se entrosou, tal. Então os arranjos são muito fáceis de fazer. Muito, então, um show e, acima de tudo, muitas músicas de sucesso. Se você fazer uma música que dure 3, 4 anos é uma coisa. Agora, você fazer uma música 30 anos, 35 anos depois é uma música de sucesso, tipo Planeta Sonho, Caçador de Mim, Linda Juventude, Canção da América, Todo Azul do Mar, Espanhola. É um negócio, sabe, que dá uma satisfação muito grande você fazer uma releitura dessas músicas com amigos cantando, além do vocal ficar muito forte, você estava falando de vocal, porque o Sai Guarabira tem um vocal muito forte, né? Assim, eles se comunicam muito bem com o público. O Flávio tem uma musicalidade muito inata, assim, dele, muito grande, super entrosado com o 14 bis, que já é uma banda entrosada, então está sendo um show muito bom. Com certeza. E essa questão que ele está falando aqui é buscar também novos públicos, que é um desafio, mas com clássicos, né? Com certeza. Está funcionando legal, chama-se Encontro Marcado, né, que reúne o 14 bis, o Flávio Venturini e o Sai Guarabira. Porque, conforme o Vermelho estava falando, a gente tem uma história muito junta, né? Todos foram para São Paulo. Eu e Flávio começamos a tocar com eles, né? A gente está vindo do terço, tocamos. O terço foi essa formação que a gente chama de formação clássica do terço foi feita exatamente durante o fato da gente estar tocando junto com o Sai Guarabira. Então foi muito legal. E estamos rodando o Brasil todo com esse show. Ele deve passar por aqui também. Está muito bacana, está muito bom mesmo. Aceitação bem legal. O Eli, então como é que é tocar em casa, né? Tocar em Minas Gerais e interior, tocar, né? Sul de Minas, aqui em Varginha, voltar aqui a Varginha. Como é que é isso aí para vocês? Bem, é sempre um prazer. E no início do 14 bis, como tudo era muito precário, a gente viajava com 2 carretas e fazia o mesmo show que a gente faz nas capitais, a gente levava também para o interior. Eu acho que isso criou uma situação muito bacana para o 14 bis e a gente tem um público fiel e assim eu acho que isso é a nossa durabilidade até hoje. A gente está aí há 35 anos e sempre, sabe, com um público bacana. Fizemos um show a semana passada em Uberaba, que foi assim muito emocionante, assim, pessoas assim, chorando, assim, trêmulas assim, ao recebê-las no camarim. Então é um negócio muito bacana e isso a gente faz questão de preservar, sabe? E em Minas é o nosso quintal, né? Então é sempre um prazer. Com certeza. Bom, então deu para você sentir um pouquinho aí da alta estirpe que vai estar rolando aí no Multishow. Com a abertura do talento aqui da nossa terra, Wanderson Lopes. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.